A paz do Senhor, homem de Deus. Pastor, me desculpe só lhe responder agora, mas como eu lhe disse, eu queria responder com a Bíblia, porque eu lembro do texto, mas eu queria ler ele na íntegra, né? Porque, olha, veja só, isso que o Senhor viu segunda-feira na Santa Ceia, tá certo? Não só o Senhor, como outros. Eu tenho falado com alguns servos de Deus e tenho dito: ninguém melhor do que o Senhor, do que os senhores, conhece o sistema, né? Foi uma promoção, foi mais uma promoção. Qual foi a época que o Senhor viu na nossa igreja um negócio desse? Isso é promoção de cargos, promoção de obreiros, né? A comercialização do evangelho e dos cargos dentro da nossa igreja. Simplesmente por quê? Porque Deus abriu uma porta de escape, né? Deus trouxe igrejas sérias, dirigidas por homens que se desvincularam desse sistema terrível, estão sob a direção de Deus, e o desespero do atual presidente da IADPE é muito grande. Né? O senhor observe que a situação de sectarismo na IADPE ela chegou ao limite. Né? O modelo implantado por essa atual presidência, ela entrou em colapso, pastor. Ainda que o senhor e outros, não é, estejam recebendo ordens, estejam aceitando calados muita coisa, mas o senhor sabe que no fundo da sua alma, o senhor tem essa certeza, que o sistema implantado por Ailton é um sistema cruel, um sistema desviado dos propósitos de Deus, e entrou em colapso. Essa atual presidência, ela transformou a nossa igreja em uma ilha. O senhor sabe a definição de ilha, né? Uma definição bem simples. Ilha é uma porção de terra ou uma extensão de terra cercada de água por todos os lados. A Assembleia de Deus Pernambuco e a DPE, na gestão do atual presidente, ela se transformou em uma ilha, isolada de tudo. Uma ilha isolada, não é? De tudo. Uma ilha cercada. A água que cerca essa ilha é uma água corrompida, é uma água podre. É a água da tirania, da soberba, do exclusivismo, do sectarismo, da falta de confiança entre obreiros, da falta de respeito dos obreiros da nossa igreja para com os obreiros de outras igrejas. E agora Deus está tratando com essa ilha. E essa ilha está sendo submergida por essa água podre. Porque Deus disse que iria destruir esse sistema corrompido dentro da nossa igreja, esse império criado por um homem e aqueles que os cercam. Deus disse que iria destruir, colocar por terra de tal forma que abalará Pernambuco, o Brasil, e agora eu estou entendendo que abalará o mundo, porque o mundo está tomando conhecimento. A nossa igreja é uma igreja de história, é uma igreja que tem base, mas é uma igreja que foi apodrecida nas suas bases por um sistema corrompido implantado há 22 anos. O senhor sabe disso. E aí, quando muitas pessoas dizem que Deus não se arrepende, ai de nós, né, servo de Deus? Se Deus não se arrependesse, Deus tanto se arrepende do bem como do mal. As pessoas confundem muito o arrepender-se de Deus com a mudança do caráter da personalidade de Deus. Não. O caráter e a personalidade, a divindade, a soberania, a onisciência, a onipresença, a onipotência, a imutabilidade de Deus, elas são imutáveis, elas não mudam. Mas os propósitos de Deus, direcionados a nós, eles mudam de acordo com o nosso comportamento e com a vontade de Deus. Veja o que é que diz Jeremias, era o texto que eu queria ler para o senhor. Jeremias 18, 7 a 10. Diz assim os versículos 7 e 8. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino para arrancar e para derribar e para destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Versículos 9 e 10. No momento em que eu falar de uma gente e de um reino para edificar e para plantar, se ele fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito e lhe faria. Veja, esse texto aqui, os versículos 7 e 8, está falando do momento em que Deus fala contra, ou seja, para punir alguém, um reino, uma nação. Os versículos 9 e 10 está falando no momento em que Deus fala para abençoar. De uma forma ou de outra, dependendo do comportamento da nação, do reino ou do ser humano, Deus se arrepende daquilo que determinou. Amém? Observe o exemplo do rei Ezequias e o profeta Isaías. Deus disse: Isaías, vai lá, diz a Ezequias que ele coloque a casa em ordem porque ele vai morrer. Isaías deu a mensagem e saiu. Diz o texto bíblico que antes que Isaías saísse do palácio, das cercanias do palácio, Ezequias orou a Deus ali na cama, no leito, e disse: Senhor, lembras que tenho andado em sinceridade diante de ti? Pastor, quando eu vejo esse texto,
eu entendo que Ezequias ele estava cobrando de Deus. E Deus imediatamente fala ao profeta: volta lá, diz ao meu filho que ele não vai morrer. Eu vou acrescentar 15 anos de vida, lhe darei vitória sobre os assírios, ele subirá ao templo para me adorar. Glória a Deus. Entendeu, pastor? Então, além de Deus ter voltado atrás com a sentença de morte, porque Deus havia dado uma sentença de morte, ele vai morrer. Deus ainda fez várias promessas. Amém? Glória a Deus por isso. Gênesis 6:6 é onde a gente vê, pastor, a primeira vez a expressão e Deus se arrependeu. Diz assim o texto, 6:6, e arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Deus ficou triste, contristado com aquilo, mas Deus não coabita com o pecado. Deus é capaz de destruir, de matar o pecador por causa do pecado. Então Deus arrependeu-se, diz o texto. Deus arrependeu-se de haver feito o homem. Ora, quem pode fazer o homem? Quem fez o homem? Apenas Deus. Quem pode destruir o homem? Apenas Deus. Está escrito lá em Números. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Veja a comparação do escritor. Compara Deus ao homem. Nós nos arrependemos por qualquer coisa, pastor. Deus ele se arrepende por aquilo que só ele pode se arrepender. Ele arrependeu-se de ter constituído Ailton José Alves presidente da igreja. Deus arrependeu-se de ter permitido que Ailton fosse eleito presidente da nossa igreja, porque a corrupção ela começou já ali na eleição. Mesmo que alguns homens de Deus, e eu creio, profetizaram, dizendo que Deus iria levantar Ailton como presidente. Claro, o Deus que levantou Ailton, que permitiu que Ailton fosse presidente, foi o mesmo Deus que levantou Nabucodonosor, não pela sua vontade, pelo seu desejo, mas por uma permissão, por maldade do povo, e Deus precisava castigar o povo. Ou o senhor acha que Deus teve prazer em enviar Nabucodonosor sobre Jerusalém? De maneira nenhuma. E Deus tem os seus propósitos, e a gente tem observado, pastor. E aí eu digo, o senhor como ninguém e outros sabem muito bem, os senhores estão sendo provados, apertados, humilhados, porque por muitos anos os senhores permitiram que Ailton fizesse o que quisesse contra a igreja, mas chegou o momento de Deus e pela misericórdia dele, Deus dará escape ao senhor e aos demais. Amém? Deus lhe abençoe, homem de Deus. A paz do Senhor. Então lembre-se, o atual presidente da IADPE, junto com a sua diretoria, transformou a nossa igreja em uma ilha, cercada pela tirania, pela soberba, pelo sectarismo, pela inveja, pela dissimulação, pela traição, pela covardia, pela mentira. E Deus está soterrando essa ilha. Que Deus abençoe o Senhor. A paz do Senhor.